Olá! Nesta videoaula apresentaremos as linhas de interrupção externas e sua conexão às portas GPIO. Também iremos desenvolver uma biblioteca para configuração e tratamento individual de tais interrupções. O controlador de eventos / interrupções externas da família STM32F103 possui até 20 circuitos de detecção de bordas. Estes circuitos são conectados às linhas de entrada, que podem ser configuradas individualmente, permitindo selecionar o seu tipo de evento ou interrupção e a polaridade das bordas, subida, descida ou ambas. As principais características do controlador de interrupções externas são ajuste de gatilho e máscara independente para cada linha de entrada, como, por exemplo, a interrupção gerada por borda de subida ou descida do sinal de entrada. Bits de estados dedicados a cada linha de interrupção. Geração de até 20 requisições de interrupção ou evento por software. Detecção de sinais externos com largura de pulso inferior ao período APB2. Aqui nós temos, nesta figura, o diagrama em blocos do controlador de eventos / interrupções da família STM32F103XX. Esta fonte foi extraída do manual de referência RM008 na página 206. Nós podemos observar aqui, nesta figura, já um pouco do funcionamento de alguns dos circuitos de tratamento das interrupções. Nós temos de cara aqui um circuito de detecção de borda. Esse circuito de detecção de borda, ele é ajustado através do registro de seleção de trigger ou de subida ou de descida. Então, através desses registros de seleção de trigger, esse circuito de detecção ele vai detectar ou uma borda de subida, de um sinal aplicado aqui na linha de entrada, no pino de entrada, ou mesmo uma borda de descida desse sinal. Aqui nós temos uma porta OU no circuito interno. Através dessa porta OU, a interrupção ela pode ser gerada tanto a partir de uma fonte externa, proveniente aqui do circuito de detecção de bordas, ou mesmo de uma fonte interna, proveniente aqui do registro de interrupção por software. Então, é possível gerar um evento, é possível se gerar aí uma interrupção, um pedido de interrupção através do próprio registro de software. E também nós temos aqui uma porta E, onde através de uma máscara de interrupção, um registro de uma máscara, a gente pode aqui então direcionar esse sinal proveniente tanto de uma interrupção externa quanto de uma interrupção interna gerada por software. A gente gera esse sinal ele passando pela porta OU, ele é direcionado nesta porta E, e através desse registro de interrupção, esse sinal ele é direcionado ao controlador vetorial de interrupção e poderá se gerar então aí um evento, uma interrupção no nosso programa. Poderemos gerar aí uma chamada a uma subrotina para tratamento da interrupção. Os passos para se configurar uma interrupção externa são: configurar o controlador vetorial de interrupções NVIC, configurar o registrador AFIO EXT-ICR-X para a seleção da porta desejada, ajuste a borda desejada, se vai ser borda de descida, se vai ser de subida, ou vão ser ambas as bordas. Ajuste o bit apropriado dentro do registrador de máscara de evento. Aqui nesta figura, nós temos um mapeamento das portas de GPIO em conexão às linhas de interrupção externa. Então, nós podemos observar aqui, nessa figura, a conexão de 16 linhas externas aqui de interrupção, externo 0 até externo 15. Então, nós temos aqui a possibilidade física de se conectar 16 linhas de interrupção
externa. E nós podemos perceber que cada linha pode ser configurada para cada uma das portas disponíveis, para a porta A, por exemplo. Então, a linha de interrupção externa 0, né, externo e 0, nossa linha de interrupção externa 0, através desse registrador AFIO externa e CR1, nós podemos então conectar aqui a porta PA0, né, o pino de entrada 0 da porta GPIO-A. Nós podemos, através desse multiplexador, né, através desse MUX, selecionado aqui através do registrador AFIO EXTICR1. Então, é possível selecionar, então, nesse cara aqui, que tem 4 bits de configuração, nós podemos selecionar aqui, por exemplo, que a linha de interrupções externa 0, ela será conectada à porta A pino 0, ou mesmo à porta B pino 0, ou a porta C e etc., desde que seja o pino 0 da porta em questão ser conectada. O outro registrador aqui, então, né, o External Interrupt 1, né, que são 4 bits de configuração aqui, dentro desse nosso registrador, esse cara ele faz a seleção da linha de interrupção External Interrupt 1. A linha 1 de interrupções ela pode ser conectada individualmente ao pino 1 da porta A, ao pino 1 da porta B, da porta C, e se porventura existir no microcontrolador, D, E, F, G. Então, observe o seguinte, nós podemos configurar, então, até 16 interrupções externas, né, a cada um dos pinos. Porém, se nós tivermos conectado a nossa linha de interrupção externa 0 à porta A, pino 0, nós não podemos, neste momento, conectar a porta B 0, nem a porta C, nem a porta D. É através deste multiplexador que nós vamos escolher em qual pino 0 e de qual porta será conectado a linha de interrupções 0. Qual pino 1 de qual das portas será conectada a linha de interrupções 1. E assim sucessivamente até a nossa linha de interrupções 15, que pode ser conectada ou à porta PA15, ou à porta PB15, etc. Vamos então abrir a pasta exemplo 13. Aqui nós podemos perceber a criação de uma nova biblioteca, pelos seus arquivos de cabeçalho e o seu arquivo fonte. Essa biblioteca se chama External Interrupt e também nós temos aqui um arquivo fonte deste projeto chamado int.ext, de interrupt externo, interrupção externa. Vamos então ao Cocox criar essa nova biblioteca. Então vamos aqui no diretório curso lib, adicionamos então aqui um novo grupo, vamos chamar esse grupo de externo underline int. Vamos criar aqui, então, para esse grupo, os 2 novos arquivos. Vemos aqui New File, curso lib, ext_int. Criamos aqui primeiro o arquivo de cabeçalho, ext_int.h. E também o arquivo fonte, ext_int.c. Vamos então criar aqui o nosso arquivo fonte, deletando do projeto anterior. Botão direito adicionar grupo. Vamos chamá-lo de int ext e colocar aqui então um novo arquivo fonte, main files, um novo diretório int ext, int ext.c. E vamos copiar aqui o código fonte destes arquivos para seus respectivos destinos.
Então, externo int.h. Externo int.c. E aqui o programa para o seu arquivo de destino. Vamos então abrir aqui o nosso arquivo cabeçalho da nossa nova biblioteca xtint. De cara podemos perceber um conflito aqui, pois o arquivo de cabeçalho da biblioteca de periféricos xtinterrupt da ST ele não foi adicionado. Então nós precisamos ir até a nossa área de repositórios e buscar o arquivo de periférico aqui, xtinterrupt. Adicionamos esta biblioteca e voltamos lá para o nosso arquivo de cabeçalho da biblioteca que estamos criando. Podemos observar que foi corrigido o erro. Nessa nossa biblioteca, aqui no arquivo de cabeçalho, nós temos todos os arquivos de cabeçalho necessários, inclusos. Nós temos aqui a definição de duas funções, protótipos de duas funções, né? A função de attach, na qual nós anexamos uma interrupção, e a função detach, na qual nós desconectamos, nós desligamos aqui, né? Desassociamos uma interrupção. Passamos aqui os parâmetros necessários, a gente vai explicar tudo isso daqui a pouco no arquivo fonte da biblioteca. E aqui nós temos um outro parâmetro muito interessante, que é o atributo weak. Esse cara, ele impede erros na compilação se alguma dessas funções aqui definidas não forem utilizadas, se algum desses protótipos aqui eles não forem definidos pelo usuário. Então, esse é o objetivo aqui no caso do parâmetro aqui, o weak, né? Bom, como dissemos, né, anteriormente, as funções attach e detach são responsáveis por conectar e desconectar uma determinada linha de interrupção externa, e essas funções external interrupt handler, elas são chamadas apenas quando uma interrupção acontece em uma determinada linha. Por exemplo, se a linha de interrupção externa XTI2 for configurada e uma determinada interrupção acontecer nessa linha, então a função xtIntHandler2 ela será chamada. Dessa forma, as funções external interrupt handler elas podem ou não ser definidas no arquivo fonte da aplicação. Assim, o parâmetro weak ele deve então ser utilizado para se evitar erros de compilação no caso de uma dessas funções não ser definida. Então vamos explicar o arquivo fonte da nossa biblioteca. Primeiro nós incluímos o arquivo de cabeçalho e aqui nós declaramos, aqui implementamos as duas funções principais. A função responsável por conectar uma determinada linha de interrupção externa e a função também de desconectar e aquelas demais funções que a gente comentou, né, que são os handlers aí, que são subrotinas de interrupção. Muito bem. Vamos começar aqui com a função attach, né, com a função responsável por conectar. Nós precisamos passar aqui qual porta GPIO será conectada, qual pino daquela porta, né, qual tipo de trigger, se vai ser trigger de subida, de descida ou ambos, a prioridade da interrupção e a subprioridade. No caso, nós estamos trabalhando com subprioridade 0, nós vamos passar somente então aqui trabalhar com prioridades, mas aqui é interessante que a gente tem já a flexibilidade de poder trabalhar com subprioridade se assim a gente desejar. Temos aqui então a declaração das três variáveis aqui, das três estruturas de inicialização, a estrutura de inicialização do vetorial de interrupção, do controlador, a estrutura de inicialização do GPIO e também da interrupção, da linha de interrupção externa. Essa nova estrutura que a gente está utilizando, observe que ela tem alguns membros, né? Dentre eles, qual linha será selecionada, qual modo de funcionamento, qual trigger e qual comando. Então vamos lá, de habilitar ou desabilitar. Nós temos aqui algumas variáveis locais também, clock source, né? Qual que é a fonte de clock, se vai ser
o APB2 GPIO-A, né? Vai ser o barramento APB2 pino GPIO-A ou GPIO-B. No nosso caso aqui deste microcontrolador, nós temos aqui basicamente essas duas portas aqui disponíveis com todos os 16 pinos, as 16 linhas. Então nós aqui temos apenas dois ifs aqui, se vai ser a GPIO-A ou se vai ser GPIO-B. Se a gente fosse implementar essa mesma biblioteca num outro microcontrolador com mais pinos, a gente poderia aqui incrementar esse if else, essa estrutura aqui condicional para outras portas GPIO. E olha que interessante, nós passamos aqui para a variável clock source qual o periférico e qual o barramento e qual o periférico de clock a ser configurado e qual a porta, se vai ser a porta GPIO-A, se vai ser as portas GPIO-B. Nós temos também outras variáveis aqui, né? Qual o pino, né? Qual o canal de interrupções, etc. A gente vai explicar aqui na sequência. Nós temos aqui um switch case, né? Nesse switch case, ele é selecionado de acordo com o pino passado. Então, se, por exemplo, o usuário ele definir aqui, lá na chamada da função attach, por exemplo, o pino 0, então ele vai entrar dentro desse case. Se ele passar o pino 1, ele vai entrar dentro desse case e assim sucessivamente. E o que a gente configura aqui? Se foi selecionado o pino 0, nós passamos para a variável pinSource o GPIO pinSource 0. Nós passamos aqui para o canal de interrupção essa constante aqui numérica, external interrupt 0 e RQ. Se foi o pino 1, vai ser interrupt 1, pino 2, 2, e assim sucessivamente. Com exceção aqui, por exemplo, dos pinos 5 ao pino 9, nós temos aqui um nome comum para o IRQ Channel, que é o External 9_5 IRQ. Só que o que diferencia é a linha. Linha 5, linha 6, linha 7, linha 8. Então nós já definimos um case aqui bonitinho para fazer toda essa separação aqui, né? E organizar aqui qual o pinSource, qual o IRQ Channel e qual a linha de interrupção externa de acordo com o pino que o usuário passar aqui nesse parâmetro GPIO pin da função External Interrupt Attach. Bom, então feito isso, o pino escolhido, o pino aqui a ser configurado, é feita a habilitação de clock para o periférico APB2, de acordo com o clock source definido, né? Aqui logo no início aqui, né, da nossa função. Feita a habilitação do barramento, do clock do barramento, verifica-se o trigger. Se for trigger de descida, a gente configura o GPIO como pull-up, para ter um resistor para o VCC. Se for trigger de descida, nós configuramos o resistor para o pull-down, né, para o GND. E se não for nenhum dos dois, for rising e falling, né, se for as duas opções, a gente coloca a entrada como flutuante, input e floating. Configuramos uma velocidade de 10 MHz para a nossa porta GPIO. Passamos aqui o pino selecionado, né, escolhido, né, que é o GPIO pin escolhido para essa porta, que foi passado aqui na função. O que mais que a gente tem aqui? Nós habilitamos a linha, a interrupção, né, a configuração para a interrupção externa. Então a gente já tem uma função própria GPIO para isso, que se chama GPIO External Interrupt Line Config, onde nós passamos aqui qual a porta e qual o pino conectado a essa linha de interrupções e fazemos a inicialização dessa interrupção externa, dessa linha externa. Habilitamos, colocamos o modo de funcionamento, que nesse caso nós queremos vai ser um modo de interrupção, vai se gerar uma interrupção, passamos aqui o trigger, qual tipo de trigger, se é falling, se é rising, né? Se é de descida, se é de subida. Qual a linha de interrupção externa que foi escolhida justamente aqui no case, né? Se é a linha 15, 14, 13, etc. E configuramos também o NVIC, né? O controlador vetorial de interrupções. Passamos qual que é o canal de interrupção, qual que é a prioridade, qual que é a subprioridade e habilitamos esse cara. Então essa é a função de attach, é a função aqui responsável por conectar uma determinada linha de interrupção externa. Temos aqui na sequência a função detach, que é responsável por desabilitar uma linha. Ela é muito simples, a gente só tem que passar aqui para ela o comando disable para a função external interrupt init, né?
E por final, e aqui muito interessante, nós temos aqui a implementação de todas as subrrotinas de interrupção para todas as linhas. Então veja, a subrrotina para a linha 0, para a linha 1, para a linha 2, 3, 4, para as linhas 9, 5, na verdade, a 9, e veja que interessante, como que é diferenciado qual linha? Existe aqui um flag, né, que pega, que é o status, se foi a linha 5, ele executa isso. Se foi a linha 6, 7, 8 ou 9. Também existe aqui uma subrrotina comum entre as linhas 10 e 15 e nós temos aqui um if, né, para diferenciar também, para pegar aqui o flag da interrupção, se foi referente à linha 0, proveniente da linha 0, proveniente da linha 12, 13, 14 ou 15. Bom, e o que isso daqui faz, né? Vamos pegar aqui para explicar no caso da linha 0. Bom, entrando aqui na linha 0, né, na subrrotina, então vamos imaginar que a porta A, o pino 0, foi conectado aqui à nossa rotina de interrupções externas, no caso, a linha de interrupções externas 0. Então, se chegar um trigger, por exemplo, de subida ou de descida, né, de acordo com o que foi configurado, automaticamente essa subrrotina será executada. O que a gente faz nessa subrrotina? A gente inicialmente verifica se a origem foi da linha 0, realmente da linha 0. Se foi da linha 0, a gente, como sempre, limpa, reseta flag de interrupção, bit de interrupção da linha externa 0, para ele poder voltar a acontecer. E olha que interessante, nós chamamos aqui, então, a função external int handler 0. Lembra que eu comentei lá no arquivo de cabeçalho que a gente definiu todos esses protótipos como weak, como parâmetro weak? Então, o que acontece? Se a interrupção foi programada para acontecer aqui na linha 0 e ela executar essa subrrotina, muito legal. Então, acontece uma chamada aqui para essa função que a gente definiu como protótipo lá no nosso arquivo de cabeçalho. Mas se a gente não definiu, por exemplo, para a linha de interrupções 1, essa função aqui, esse protótipo que a gente criou, ele nunca vai ser chamado. Por isso, nós definimos esses protótipos como weak. Então, mesmo que eles não sejam chamados, isso não vai gerar erro na compilação. E agora vem o mais interessante. Aconteceu a interrupção da linha 0. Essa subrrotina, ela foi chamada, ela foi executada. Veja que ela chama essa função aqui que foi definida lá no nosso arquivo de cabeçalho. Lá no nosso programa principal, nós temos aqui a implementação aqui, no caso, tanto do Interrupt Handler 1, que está conectado à linha de interrupções 1, como do Interrupt Handler 8, que está conectado à linha de interrupções externas 8. Então, olha que interessante, se porventura nós configurarmos aqui as linhas 8, que foi nesse caso configurada para o nosso pino 8. Nós temos um pino GPIOB 8, né? Ele foi configurado como uma interrupção externa do tipo de trigger, né, de descida, com prioridade inferior, prioridade nível 4. Veja que o pino 1 da porta B foi configurado também como uma interrupção de descida, pois são os nossos push buttons que estão sendo pressionados aí para baixo. Nesse caso, foi configurado com uma prioridade acima da prioridade do nosso pino 8, né, da nossa porta PB8, foi configurado com a prioridade 3. Isso é muito legal. Então, nós configuramos aqui duas linhas de interrupção, a linha externa 1, conectada, nesse caso, à porta B, pino 1, e a linha externa 8, conectada à porta B, pino 8. E aqui nós colocamos um loop infinito. O programa ele morre nesse loop infinito, até que aconteça uma interrupção em uma dessas duas linhas configuradas aqui. E como que isso acontece? O que vai acontecer exatamente? Lá no nosso arquivo fonte, se uma dessas interrupções programadas aqui através dessa função attach acontecer, realmente foi executada, né? O que vai suceder? Automaticamente essa subrrotina aqui, no caso, se foi pressionado a porta PB1, né? Nossa chave conectada à porta PB1, ela gerar aí um trigger de descida, essa subrrotina external
interrupt 1 e RQ handler será executada. E o que essa subrotina ela chama? Ela chama a função externo interrupt handler 1. Veja, lá no nosso programa principal nós temos aqui a implementação da função externo interrupt handler 1. Então essa função será automaticamente chamada. E o que a gente faz nessa função? Nós habilitamos aqui o LED 1, nós acendemos o LED 1 por 3 segundos e apagamos então o LED 1 e saímos dessa função automaticamente, saindo então lá da nossa subrotina de interrupção. Por outro lado, se chegar uma interrupção no pino PB8, o que vai acontecer? Será executada essa subrotina, no caso external 9 underline 5 RQ handler, será executado esse cara aqui da linha 8, que vai chamar essa função externo interrupt handler 8, que está sendo implementada lá no programa principal aqui. Então veja que interessante. E nós temos duas prioridades. A prioridade para o pino 1 da porta B, que é mais alta do que a prioridade do pino 8 da porta B. Então, se porventura nós gerarmos uma interrupção aqui no pino 8 da porta B e durante essa execução dessa interrupção de 6 segundos, nós geramos aqui uma outra interrupção, uma outra borda de descida no pino 1 da porta B, veja que esse cara ele tem prioridade, o pino 1 ele tem prioridade sobre o pino 8. Então, essa rotina ela é imediatamente parada, congelada, vai ser feita a execução dessa subrotina aqui, dessa interrupção aqui, para posteriormente voltar à execução desse camarada aqui, dessa interrupção externa aqui, associada aqui ao pino 8 da porta B. Bom, observando o esquema elétrico da nossa placa de desenvolvimento, nós podemos ver que o push button SW1 ele pode ser conectado aqui através do jumper J14 a porta PB1 do microcontrolador, por isso que nós configuramos a linha de interrupções externas 1. E o push button SW2, ele pode ser conectado através do jumper J20 à porta PB8, a linha de interrupções externas 8 da nossa placa de desenvolvimento. Bom, aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos então configurar as nossas chaves, utilizar então aqui a configuração para chaves, para podermos utilizar aqui a nossa chave SW1 e a nossa chave SW2 nesta simulação. Nós vamos conectar o nosso analisador lógico, os seus canais aí 1, 3, 5 e 7, respectivamente às portas PB1, PB0, PB8 e PB3, que estão aqui conectadas, essas portas, respectivamente, a chave SW1 e ao LED 1, a chave SW2 e ao LED 2, para a gente poder visualizar o que vai acontecer aí quando a gente acionar essas interrupções em nosso projeto. Então, nós vamos compilar este projeto. Vamos transferir e vamos então fazer as nossas simulações aqui. Vamos abrir o software do nosso analisador lógico. Vou configurar esse nosso analisador lógico aqui para uma taxa de amostragem. Aqui eu não tenho tanta necessidade assim de velocidade, vou trabalhar aqui com uma taxa de 2.000 amostras, 2 milhões de amostras por segundo. E vou configurar ele para trabalhar aí, fazer a captura durante aí 60 segundos, né? Vamos iniciar que é um tempo aí bem suficiente para a nossa demonstração. Vamos então ligar esse analisador lógico e vamos fazer as simulações. Vamos então primeiro pressionar a chave S2. A gente vai de cara observar aqui que o nosso LED 2 vai acionar por 6 segundos.
a princípio por 6 segundos, depois a gente vai entender até por causa do fenômeno Balsing, a gente pode ter isso por mais de 6 segundos, e a gente vai visualizar isso, e vamos acionar agora o S1 para verificar que ele vai estar acionado por 3 segundos. Bom, o LED S1 ele tem prioridade sobre o LED S2, então a chave S1 tem prioridade sobre o S2, então vamos acionar o S2 e acionar o S1. Perceba que nós vamos ter aqui o nosso LED 1 por 3 segundos aceso e posteriormente o que faltou, o nosso LED 2, ele vai ficar aceso até ele ser apagado aí. E vamos ver isso na prática no nosso analisador lógico, o funcionamento aqui dessas chaves. Bom, de cara nós podemos perceber que a primeira simulação que a gente realizou, o que a gente fez? A gente pressionou aqui a nossa chave S2. A gente pode perceber que ela foi pressionada aqui por em torno de 200 milissegundos. Realmente a borda de descida dela foi detectada, a interrupção ela foi gerada e ela acionou, então, por 6 segundos o nosso LED 2. O problema é que ele foi acionado não por 6 segundos, mas por 12 segundos. Ele foi acionado 2 vezes. A gente pode perceber que a nossa rotina lá de interrupção, ela aconteceu 2 vezes, foram 2 intervalos de 6 segundos. Isso aconteceu porque a gente teve aqui, muito provavelmente, um balse. A gente teve aqui um ruído. Então foram detectadas 2 bordas de descida. E por isso que foram geradas aqui 2 interrupções em sequência. A gente vai mostrar como que foi feita a correção disso daí na própria biblioteca que a gente acabou de criar. Isso daqui é proposital para a gente ver como que é interessante e como que a gente pode eliminar o balse nisso daí também. Bom, o que a gente tem aqui agora de simulação posteriormente? A gente pressionou a chave agora SW1 e a gente pode perceber que, como não teve aqui nenhum ruído gerado na chave, a gente teve o acionamento do nosso LED por 3 segundos. Perfeito. Depois a gente fez uma outra simulação. Nós acionamos aqui o nosso push button SW2. O LED 2 ele começou a funcionar, ele ligou, né? Gerou-se então a nossa rotina de interrupção aqui da linha externa 8. Posteriormente, dentro do funcionamento ainda dessa interrupção, nós acionamos aqui a nossa chave SW1, que tem maior prioridade do que a linha 8. Então, a nossa linha 1 ela tem maior prioridade. Veja que a nossa linha 1 ela executou durante 3 segundos e, posteriormente, a gente teve o funcionamento da nossa linha 2, da nossa linha 8, do nosso LED 2, até o seu final durante os 6 segundos de funcionamento. Bom, teoricamente, a gente pode imaginar que esse cara ele deveria, a princípio, funcionar por mais tempo, né? Porque nós temos os 3 segundos, onde foi feita a interrupção do funcionamento dessa rotina aqui. Então, nós teríamos que ter aqui, no total, a princípio, um tempo de 9 segundos. 6 segundos do delay dessa rotina que começou a ser executada aqui, mais os 3 segundos da rotina de maior prioridade. Isso não acontece porque a nossa biblioteca de delay que a gente está utilizando tanto para aqui a nossa interrupção da linha externa 1, quanto para a nossa interrupção da linha externa 8, ela utiliza internamente o mesmo contador, o mesmo timer count 1. Então veja, esse timer count 1, ele foi disparado lá no nosso início, quando a gente inicializou a nossa biblioteca de delays, e ele está sendo incrementado aqui o tempo todo. Esse processo é dinâmico. Então, aqui nesse delay de 6 segundos, a gente tem que observar o seguinte: foi feita a inicialização da variável timer dele em um determinado instante de tempo do timer contador 1. Porém, quando a gente faz aqui a chamada dessa outra interrupção, a gente está utilizando o mesmo timer count 1, o mesmo contador. Então esse cara ele está contando o tempo todo. Então quando a gente finaliza essa rotina de 3 segundos e volta para cá, para a nossa rotina de 6 segundos aqui, da linha externa 8, esse timer ele já foi sendo incrementado enquanto estava sendo executado esse delay lá na nossa subrotina da linha de interrupções externa 1.
Por isso que então a gente não tem esse acréscimo no nosso timer aqui de 6 segundos aqui dessa linha de interrupções externa 8. Bom, e para eliminar aquele fenômeno do Baalse que a gente observou, né? É muito simples. A gente vai lá no nosso arquivo fonte da nossa biblioteca e a gente apenas modifica aqui algumas linhas, né? No caso, nós estamos trabalhando, então, até o momento nessa aplicação, com duas linhas externas, com a linha externa 1 e com a linha externa 8. Se a gente vier aqui na linha externa 1 e simplesmente inverter Ctrl X, Ctrl V, inverter a ordem de execução aqui dessa subrotina de interrupção, a gente vai fazer a mesma coisa para a interrupção externa da linha 8. Se a gente tiver outras interrupções aqui associadas, basta a gente fazer esse mesmo procedimento para as demais linhas, para se eliminar aí, se a gente quiser, né, esse efeito do Baalse e do ruído na chave. Se a gente quiser, claro, eliminar, né? E tem casos que a gente não quer, que a gente quer utilizar esse efeito aí para se gerar múltiplas interrupções, por exemplo. Então, o que a gente faz aqui quando a gente faz quando a gente executa essa inversão? Logo quando acontecer a interrupção, a gente já vai diretamente lá para a nossa rotina, né, para a nossa função que a gente criou lá no programa principal. E veja, vai para a nossa função aqui, e aqui a gente aguarda 3 segundos, desliga o LED, e após essa execução é que a gente faz o quê? É que a gente reseta quem? Que a gente limpa a flag de interrupção para se poder gerar uma nova interrupção. Da forma que a gente estava fazendo anteriormente, a gente limpava a flag de interrupção, então se acontecesse essa interrupção e de cara pegasse um ruído, por exemplo, a gente já tinha limpado a nossa flag aqui de interrupção da linha externa 0, né, da nossa linha 0, e já estava preparado para receber uma próxima interrupção, mesmo antes de se executar aqui o delay, né, o atraso que a gente gerou aqui com o acionamento, com o chaveamento dos nossos LEDs. Então, esse tipo de versão muito simples que a gente fez, a gente vai aqui mascarar aí o fenômeno do Baalse, né, de ruído aqui na nossa aplicação. Então, a gente vai compilar. Vamos transferir, vamos tentar observar agora novamente com o analisador lógico, né, se esse fenômeno aqui ele vai ser mascarado para as nossas chaves aqui. Vamos tentar gerar mais uma vez esse efeito aqui. Então vamos ligar o analisador lógico e vamos aqui simular, apertar a chave 1 por 3 segundos, vamos apertar a chave 2, que vai acionar por 6 segundos. Vamos apertar a chave 2 novamente. Novamente. Vou tentar apertar ela 2 vezes, né? Vamos ver se ela vai acontecer por 6 segundos ou se ela vai esticar para 12 segundos, né? A gente pode observar aqui que provavelmente ela funcionou com 6 segundos, mesmo a gente gerando aí uma nova borda de descida. A gente vai dar um stop. Bom, na chave 1 aqui, observe que legal, logo na pressionada da chave 1, a gente já teve aqui um ruído, mas esse ruído a gente não percebeu o fenômeno dele no acionamento, porque foi acionado por 3 segundos. Vamos ver aqui a chave 2, se a gente teve já o ruído aqui no primeiro acionamento. Bom, a gente não teve aqui o ruído no primeiro acionamento, então ela vai trabalhar com 6 segundos. No segundo acionamento, a gente teve um ruído aqui, então a princípio, se estivesse funcionando da outra forma que a gente mostrou, ela geraria aqui 2 sinais de 6 segundos, né? 2 interrupções aqui de 6 e daria 12 segundos, não foi gerado. Então a gente pode observar aqui que a gente eliminou aquele ruído, simplesmente invertendo aquelas posições das linhas no nosso arquivo fonte de nossa biblioteca. E é isso aí que a gente queria mostrar aqui nesta videoaula. Agradeço a atenção de todos mais uma vez.